Eu vou dizer para você, daqui a poucos minutos, você entrará em novos níveis de fé. Quem recebe essa palavra? Quem confia? Nós vamos aqui, então, ler primeiramente 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Nós vamos mergulhar na palavra do Senhor, porque Deus quer nos levar a níveis maiores de fé. Vamos caminhar para o final de 2024 e entraremos em 2025, ano de dar frutos, numa pegada fortíssima. Eu quero dizer para vocês que nós entraremos em níveis de fé mais amplos, mais intensos, e se você crer nessa palavra e fizer a sua parte, isso vai acontecer em nome de Jesus. Diga, eu receba essa palavra. Vamos ler então 2 Coríntios 10, a partir do versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Raciocínios falaciosos são raciocínios enganosos, tá? E toda pretensão e toda, nessa linguagem, toda arrogância, na Almeida atualizada, pretensão. Toda arrogância que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, diga pensamento, à obediência de Cristo. Então vamos dissecar isso aqui para a gente entender uma coisa. Versículo 4. As armas da nossa luta. Quem está lutando diariamente aí, diga eu. Todos nós estamos vivendo as nossas lutas. E nós devemos lutar as nossas guerras, jogar o jogo da vida com armas não carnais, mas sim espirituais. Esse é o primeiro ponto aqui, para nós irmos entrando em novos níveis de fé. A forma que nós nos posicionamos lá no dia a dia, nas rotinas do trabalho, em casa, na rua, a forma pela qual nós nos posicionamos, ela já vai mudar muita coisa. A forma com a qual você encara as situações já começa a mudar, a direcionar o rumo das coisas, e você vai entender isso bem aqui. Então, as armas da nossa luta não devem ser carnais, mas devem ser como? Poderosas em Deus, para destruir raciocínios falaciosos, argumentos, arrogância, que é o nosso ego, do orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Conhecimento de Deus traz novos padrões. Nós precisamos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós precisamos destruir as fortalezas, os raciocínios falaciosos, o ego, a arrogância, as pretensões, para mergulharmos no conhecimento de Deus. As armas com as quais lutamos não devem ser carnais, mas sim poderosas em Deus. Então, aprendendo a viver diariamente com essas armas que são poderosas em Deus, crescendo em conhecimento de Deus, nós crescemos em fé e nas manifestações dele na nossa vida. Ok? Agora, precisamos aprender com a palavra como vivermos diariamente, lutando as nossas guerras diariamente na rotina, com as armas espirituais, não sendo meramente naturais, não sendo simplesmente humanos. Então vamos fazer um exercício aí. Quantas pessoas sobre-humanas tem aqui? Vamos lá. Agora eu vou perguntar de novo. Foi proposital aqui.
Porque talvez você não esteja muito a par dessa linguagem. Eu vou perguntar, não, vou te ajudar. O que são pessoas sobre-humanas? Pessoas que têm em si algo que é sobrenatural. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então você tem a presença de Deus que é sobrenatural, sim ou não? Então você é uma pessoa sobre-humana. É estranho, né? Pessoas que têm o Espírito Santo são pessoas que têm a oportunidade de viver no nível da fé. Fé é algo que funciona além da nossa naturalidade, gente. Tá vendo como é que a gente precisa mudar? Vou fazer a pergunta de novo. Quantas pessoas sobre-humanas tem aqui? Ah, já deu uma boa melhorada. Nós temos a presença do Espírito Santo. Acabamos de ler que as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Deus é sobrenatural. Então, se as armas com as quais lutamos, as nossas lutas, são sobrenaturais, poderosas em Deus, porque Ele habita em nós por meio do Espírito Santo, então nós somos pessoas que têm essa capacidade disponível em nossas vidas. E precisamos aprender a viver dessa forma. Não se olhando de uma forma natural, mas se enxergando, se olhando de uma forma sobrenatural. E tem armas sobrenaturais disponíveis para você. Amém? É com essa postura, com esse posicionamento mental, que nós vamos acessando as realidades espirituais que estão disponíveis para nós. Saímos de meros crentes, de pessoas que ficam aqui nessa terra vivendo de uma forma passiva e nos posicionamos com pessoas que têm armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas disponíveis para cada um de nós. E vamos então aprendendo por meio da palavra essa vida espiritual, conhecendo a Deus, porque quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos crescendo em conhecer os padrões do céu. Nós vamos crescendo em conhecer, ou melhor, em vivenciar curas, libertações. Quem aqui já experimentou alguma cura sobrenatural, seja no corpo ou na alma da parte de Deus? Diga um eu bem forte. Olha só, acho que até saiu na gravação. Isso é louvor a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele. Oh, Jesus maravilhoso! Ele é bom demais! E Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. O que seria de você sem Jesus? Eu fico pensando, o que seria de mim sem Jesus? Misericórdia! Eita tranqueira! O que seria de nós sem Jesus? Ele nos transformou, não é verdade? Meu Deus! Nós, quanto mais conhecemos a Deus, nós vamos sendo curados. Vamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Nós vamos aprendendo coisas que somente o Espírito Santo pode revelar. Nós vamos tendo revelação da parte de Deus, revelação da parte do Pai. Nós vamos conhecendo os mistérios, os milagres. Nós vamos acessando informações, vamos crescendo em discernimento que não é possível de forma humana. Mas somente essas armas poderosas em Deus são capazes de destruir essas fortalezas que nós vamos entender melhor aqui. Mas eu quero ir com você em Hebreus, capítulo 11, para nós irmos então para novos níveis de fé. Nós entendemos o mapa do jogo, agora vamos entrar em novos níveis de fé, porque Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo... É importante uma coisa aqui. Pela fé. Diga, pela fé. Entendemos. Isso é importante a gente pegar, extrair essas palavras aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O visível veio a existir, bate na tua cadeira aí, bate na cadeira, isso aí veio a existir a partir de algo que não existia no mundo visível. Parou para pensar? O plástico
que futuramente vai ser ferro, em nome de Jesus, e estofado, amém? Ô, glória, vamos gerando aí no coração. Vai pegando a visão. Isso veio da natureza. E foi Deus quem fez. Toda a natureza veio a existir pela palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que fez com que as coisas vieram à existência. E a ciência só comprova o que Deus já fez. Ok. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Diga, eu quero crer. Crescer em crer. Crer o quê? Que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, crer na presença de Deus. Crer que existe um resultado abençoado como consequência de crermos nele. Aqui fala de uma consciência constante da sua presença, crer que ele existe. Não é apenas lembrar de Deus nos momentos que a gente agradece a comida ou que alguma coisa ruim acontece, ou em alguns raros momentos que alguma coisa alegra o coração e nós agradecemos, mas é estar caminhando com ele numa consciência constante da sua presença, crer que ele existe e que ele recompensa. A vida pela fé é como um fluir do rio de Deus. Eu quero usar essa ilustração para ficar mais fácil de entender, porque agora a gente vai para outra peça desse entendimento para irmos para novos níveis de fé. Eu dei esse exemplo nos domingos passados, nos cultos passados, porque a presença de Deus, e agora a gente falando da vida pela fé, crescendo no conhecimento de Deus, é como um rio de águas vivas, maravilhosas. Jesus é a fonte dessas águas, a presença do Espírito Santo. E esse fluir do rio de Deus, ele pode ser limitado. A sua fé, ela é limitada pelas fortalezas que nós vimos antes. Nós vimos antes em 2 Coríntios 10 que nós devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós precisamos destruir fortalezas. Nós precisamos eliminar os raciocínios falaciosos e a arrogância, as pretensões. Tudo isso atrapalha o conhecimento de Deus e nos atrapalha em usarmos as armas poderosas de Deus que destroem fortalezas. Mas nós podemos crescer em fé a ponto de usarmos de forma mais habilidosa e mais constante essas armas espirituais poderosas em Deus, não apenas em momentos esporádicos, mas viver uma vida constante nisso. Podemos crescer em conhecimento de Deus, podemos crescer em aprender a levar o nosso pensamento à obediência de Cristo, de forma cativa, presa, aprendendo a domar os pensamentos, conduzindo esses pensamentos à obediência de Cristo e dessa forma acessarmos novos níveis de fé, de conhecimento da presença de Deus e os seus resultados, porque, como vimos agora em Hebreus, nós precisamos crer que ele existe, presença constante, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Tem um resultado maravilhoso. E acabamos de ver que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda não estamos vendo. A fé é acessar aquilo que ainda não está visível. A fé é já ver com os olhos do coração aquilo que já está programado no céu e que pode vir para a terra e virá para a terra se você lutar a sua luta com armas que não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas que possam tentar impedir das promessas virem sobre a sua vida. Pegou a ideia? Então, entendendo isso, a presença de Deus é esse rio que é limitado pelo teu racional. Agora vem outra chave aí. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, o teu racional limita o poder de Deus. Agora, você pode dizer por quê?
Por que teu racional limita o poder de Deus? Por quê? Me ajuda aí, fala alguém aí. Porque a fé é a certeza das coisas que você está esperando. Você não está vendo. Convicção das coisas que você não está vendo. Você não está vendo, você não está sentindo. Você não tem certeza. Não existe. Vemos aqui que as coisas da fé, elas estão num campo abstrato que não estão ainda palpáveis aos nossos 5 sentidos. E nós acessamos essas coisas, essas promessas, as realidades do mundo espiritual por meio da fé. Este é o fluir do rio de águas vivas. Mas, como falei no domingo anterior, existem as margens. Sem margens, o rio de Deus não flui na direção certa, no volume certo, na direção certa, do jeito certo. As margens são os teus pensamentos. O que direciona o fluir do rio de Deus são as formas pelas quais você se permite pensar. E essas fortalezas estão aonde? Acabamos de ver em 2 Coríntios. Destruímos todo o raciocínio falacioso, as mentiras. Nós destruímos toda a argumentação, ou toda a arrogância, está no campo dos pensamentos. Levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então, o campo de guerra está nos nossos pensamentos, está na nossa mente. A fé, ela não vem da mente. A mente não é o rio. A mente, ou a renovação da mente, é o aperfeiçoamento dessas margens para direcionar o fluir de Deus num nível de fé mais amplo, de forma a atingir o destino em que as águas de Deus querem nos levar, que é o centro da vontade de Deus, que é a vontade dele que já está no céu e ele quer trazer para a terra. Então, lembramos de Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2, que boa parte deve conhecer de cor. Porque nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E é dessa forma que nós podemos, então, alcançar, experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a renovação da mente, o processo de renovação da mente é que nos faz aparar essas margens e faz com que o rio de Deus flua com vigor, com intensidade. Imagina um rio sem margens. Imagina que o rio está com margem legal e chega numa certa trajetória ou numa curva, a margem se desfaz. O que vai acontecer com a água? Vai se perder. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Porque em algum momento da nossa vida, a nossa mente não está renovada naquele ponto que é necessário. E aí a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, ela não é capaz de dar continuidade à vontade de Deus. Porque quem é responsável por buscar a renovação da mente somos nós. Quem é responsável por aparar as margens desse rio somos nós. Existe uma parceria entre nós e Deus nessa caminhada da vida de fé. E aí, então, entendendo isso, nós queremos, então, se ouvirmos isso, que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, porque nós somos pessoas sobre-humanas, amém? Quantas pessoas sobre-humanas tem aqui? Já começou a melhorar. Fala aí pro seu lado assim, boa noite, ET. Eu gosto de fazer isso. Aí, nessas horas, eu lembro daquele filme, lembra lá? Meu Deus, meu Deus. Eu era criança quando eu vi esse filme. Meu Deus, século passado. Essas horas eu me sinto um velho. Uma mente renovada não entra no campo da fé. Diga aí, uma mente não renovada não entra no campo da fé. Por quê? Porque funciona no padrão natural. Nós precisamos renovar a nossa mente no padrão do céu. As armas de Deus não são naturais, não são carnais. Conforme nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos acessando o seu reino. Jesus veio para falar sobre o reino de Deus. O reino dos céus.
ele veio exclusivamente para fazer isso. Ele era o reino. E ele veio para ensinar o reino. Se adaptou à nossa realidade para mostrar como é viver o reino. Como ser humano. Veio em forma humana para nos mostrar isso. E está acessível a mim e a você. E aí, então, aprendendo isso, nós acionamos o modo quero renovar minha mente. Segundo a palavra de Deus, quero aprender na prática, não ficar só na teoria. Ok, entendo que se a minha mente não é renovada, eu fico travado a questões naturais. E nós, como seres humanos naturais, nós ficamos dentro daqueles extremos da nossa autopreservação ou da busca do prazer, ou a gente foge do que é ruim e busca o que é bom. Essa é a nossa naturalidade. Todo ser humano funciona assim. Agora, no nosso espírito, diferente de outras pessoas, habita o Espírito Santo, que nos leva a viver aquilo que é sobrenatural, a acessar essas armas que são poderosas em Deus. Quanto mais naturais nós formos, menos conhecemos a Deus e menos podemos aprender a usar e menos usamos as armas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Quanto mais mente renovada, mais podemos acessar o campo da fé. Porque a gente se abre para aquilo que não é natural para nós. E é aí que está a chave. Nos abrir aquilo que não é natural. Aqui vira a chave. Porque você está diariamente num conflito entre a mente que você tem agora, a mentalidade, os pensamentos que você tem, e a mentalidade de Jesus, as realidades do reino dos céus, que você pode acessar, porque Jesus é essa ponte. Quem entregou sua vida para Jesus tem essa condição de viver como filho e filha de Deus. E pode, então, dar o primeiro passo através de um desejo de ter a mente renovada, a acessar essas realidades sobrenaturais. Só que isso é feito por meio da fé. A gente ativa isso no espírito. E a fé sempre vai te levar a um conflito daquilo que é natural com aquilo que é sobrenatural. É ou não é verdade? Porque, por exemplo, nós vimos aqui, algumas pessoas tiveram curas pelo toque de Deus. Quantos aqui? Levanta a mão quem já teve alguma cura que não foi humana, foi sobrenatural da parte de Deus. Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3. Fica com a mão levantada para eu contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36. Pô, tem gente lá atrás. 38, 42, 44, 46, 48, 50, 58. Mais de 50 pessoas, já perdi a conta. Mais de 50 pessoas já experimentaram na sua vida um toque sobrenatural de Deus que não foi algo racional, não foi algo humano. Então foi uma atividade sobrenatural de Deus sobre a sua vida, seja no corpo ou seja na alma, que trouxe a realidade da vida de Deus à sua realidade natural. Não foi algo que se desenvolveu no campo natural, foi algo espiritual que veio do céu para a terra. E isso é maravilhoso demais. Nós devemos ansiar, eu já antecipo que nós, em 2025, nós vamos ser ativados em mergulhar nessa mentalidade dos céus, porque só podemos dar fruto se nós permanecermos no Senhor, na sua palavra. E é esse permanecer que nós vamos mergulhar, como é que funciona isso, os detalhes, os mecanismos, as engrenagens, os encaixes, as peças, as práticas, aquilo que precisa ser renovado na nossa mente, na nossa prática, para podermos dar muito fruto. Isso acontece por meio da fé. A mente renovada leva a um pensamento dominado em Cristo, como vimos ali em 2 Coríntios. A mente renovada vai nos conduzindo a como vencer os obstáculos que chamamos de fortalezas ali em 2 Coríntios. Fortalezas o que são? São os obstáculos. E aqui, nesse aspecto aqui, o fortalezas é no aspecto interno. Porque se você for lendo ali, em 2 Coríntios, você vai vendo que antes, Paulo está falando sobre
uma questão interna. Ele está falando ali sobre algo no seu interior e essas fortalezas que tem a ver com os raciocínios, tem a ver com os pensamentos que conduzem as suas ações, elas precisam ser eliminadas. Diga, em nome de Jesus, eu vou crescer em eliminar as fortalezas presentes nos meus pensamentos. Por favor, repita comigo, em nome de Jesus, eu vou crescer em uma mente renovada para descobrir e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Está ligado essa palavra, essa oração em nome de Jesus. O que são fortalezas? Por que Paulo usou essa ilustração de fortaleza? Alguém já viu algum filme ou já viu visualmente? Eu já vi uma fortaleza, algumas fortalezas de verdade, olho no olho. Fortalezas são construções, são muros que protegem uma cidade ou um castelo. Às vezes protege dois. Tem uma fortaleza para proteger a cidade, depois tem outra para proteger o castelo. De que essas fortalezas são construídas? Pedras. Pedra sobre pedra. Lembram? Ou no filme, ou se já viram? Então são pedras que são colocadas sobre pedras até formarem um muro. E a fortaleza tem o objetivo de quê? Proteger. Por exemplo, se visualize agora você indo para derrubar o inimigo que está atrás de uma fortaleza. Você se depara com aquele muro gigante. Você chega diante dessa fortaleza, você não sabe o que está atrás dela. Também tem esse objetivo também do elemento secreto. O inimigo está de trás da fortaleza e vai atacar você de alguma forma. É isso que acontece dentro de você, nos seus pensamentos. Existem fortalezas ali, a partir das quais o inimigo se levanta com raciocínios falaciosos e com arrogância, com pretensões, que te travam na racionalidade, ecoa com mentiras escondidas nos bastidores da sua alma, vai alimentando você, travando você em padrões que você aprendeu. Só que esses inimigos que estão por trás dessas fortalezas precisam ser eliminados, que são esses pensamentos. Que fortalezas precisam ser eliminadas em você? Essas fortalezas são enganos na mente. São formas de pensar que travam a gente no racional. Prendem a gente na autopreservação. E se prende a gente na autopreservação, a gente vai se proteger de algo que a gente não entende. Só que a fé é exatamente algo que a gente não entende. A nossa autopreservação vai nos prender em coisas que nós estamos acostumados. Só que a fé entra no campo daquilo que nós não estamos acostumados. Vamos para o outro extremo, o extremo do prazer, da satisfação, daquilo que é bom. As fortalezas, elas vão nos prender em coisas que trazem prazer, compensação. Só que aí essas coisas são colocadas na frente de Deus. Prazeres enganosos que trazem uma satisfação momentânea, ou são coisas que estão amoldadas ao padrão desse mundo e nos impedem de acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São raciocínios enganosos, falaciosos, que estão no inconsciente, no subconsciente e no consciente dentro de nós. Que se nós não tomarmos uma decisão radical
de mudança de mentalidade, nós não acessamos níveis de fé mais altos. Agora, se nós reconhecermos essas fortalezas dos nossos comportamentos, das nossas palavras, dos nossos prazeres, da nossa satisfação, daquilo que estamos acostumados, da nossa autopreservação que nos trava no medo, se nós não entendermos isso, não decidimos derrubar, elas vão ficar ali. As fortalezas não são derrubadas. Nós nos prendemos no ceticismo, na nossa racionalidade, naquilo que temos conhecimento, ficamos travados e não nos abrimos a atividades maiores da presença do Espírito Santo. Isso nos trava de experimentarmos maiores níveis de fé. As fortalezas precisam ser eliminadas para que o fluir de Deus avance por meio da fé. E aí as fortalezas estão ali montadas dentro de nós e os sintomas da presença dessas fortalezas estão acontecendo diariamente nas nossas vidas. Nas escolhas que fazemos, em que colocamos coisas e pessoas na frente de Deus, colocamos prazeres na frente de Deus, nos entregamos a satisfações, a prazeres momentâneos que afastam a presença do Espírito Santo, nos entregamos a paixões, permitimos que os nossos olhos e ouvidos absorvam coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. E não eliminamos isso. Deixamos ali num cantinho. São fortalezas que estão ali e que travam a gente. Não dá para ficar escondendo, tampando o sol com a peneira ou escondendo a sujeira debaixo do tapete. Nós precisamos reconhecer. Para que isso mude, é só através do arrependimento. O arrependimento é compreender isso e mudar de mentalidade. Jesus veio para pregar o arrependimento e a perdão dos pecados. E o perdão dos pecados. Esse é o caminho. Se você se amolda ao padrão desse mundo, se você se permite que essas fortalezas fiquem ali dominando, é uma escolha sua, você tem livre-arbítrio, está tudo bem. Mas dessa forma você não acessa novos níveis de fé, ainda que creia em Deus. Tem mais de Deus para você. Tem coisas nesse mundo que são prazerosas, mas não há maior prazer do que a presença de Deus. Tem coisas que são boas. Dinheiro é bom, faz parte. Você está com pessoas que são agradáveis e tal, está em ambientes que as pessoas gostam de você. Tudo isso faz parte da nossa natureza. Mas nós temos que olhar o mundo com os filtros do céu. Fazer essa escolha de ter uma mente renovada para que possamos acessar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, para que possamos, ao enxergar o mundo dessa forma, usarmos as armas que são poderosas em Deus para destruir fortaleza. É algo que está disponível para você. E Deus está aqui trazendo você para essa conversa nessa noite, e você que está vendo em casa, está levando você a esse entendimento e te chamando para essa escolha de decidir ter uma mente renovada para construir bem as margens desse rio, para que haja o fluir de Deus e você acesse novos níveis de fé. Ok. Entendendo que precisamos derrubar essas fortalezas. E é por meio da fé. Agora vamos, então, entender a fé. A fé não trabalha nos níveis daquilo que você pode compreender. Já parou para pensar nisso? A fé te leva a situações que você não entende. E sabe qual é o nosso maior problema? A gente quer entender as coisas.
Nós queremos estar a par do que está acontecendo. É ou não é verdade? Só que a fé que ativa esse fluir de Deus. E sabe o que é fé? Está ali em Romanos 12, que a gente viu. Coloca lá Romanos 12, 1. A fé, gente, caminha pela jornada de uma entrega pessoal. 12, 1. Oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Essa é a chave da fé. É a porta de entrada para um caminho de fé. Fé, ela não está limitada a um trabalho mental. Por isso que a inteligência emocional, os treinamentos, tudo mais, eles vão no campo da alma, no campo da mente. E elas ajudam em alguns aspectos da alma. Agora, os níveis maiores de fé, ela começa numa disposição de acreditar no poder de Deus. Mas a gente entra em novos níveis de fé através de uma rendição pessoal de toda a nossa vida, como sacrifício. O que é sacrifício vivo? É entrega total. É se morrer. Vou agredir a língua portuguesa para ficar mais fácil de entender. Tá bom? Por favor, para eu não ficar pagando mico sozinho, vou pedir para você pagar mico também. Comigo, me ajuda, tá? Então fala para a pessoa do seu lado aí, fala, se morra. O que é se morrer? É se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, morrer para suas concepções, as fortalezas que estão ali dentro, que te travam. É morrer para si mesmo, como a gente vê biblicamente, para que Cristo viva em nós. É se render ao controle da correnteza do rio de Deus. Não sei se você já foi levado pela correnteza alguma vez na vida. Querer nadar para um lado e a correnteza te levar para o outro. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei no mar. Querendo ir para um lado e a correnteza me levando para o outro. É desesperador. Agora, com Deus é o seguinte: me leva, Senhor. Eu saio do controle. Ativa a correnteza aí, me leva. Você está disposto a se render completamente a essa correnteza? Destruir as fortalezas da autoproteção racional? Decidir romper com os prazeres que te escravizam? Levar o pensamento cativo à obediência de Cristo? Corresponder sem entender? Sem ter certeza de como que vai acontecer? Mesmo que sinta dores? Mesmo que humanamente seja complicado? Convicto que Deus está presente e que recompensa, que as coisas vão ser do jeito dele, deixar Deus fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele, na certeza de que é o melhor. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. A partir dessa chave sendo virada, o sobrenatural começa a ganhar níveis mais amplos. Você acessa experiências que você ainda não experimentou. E você acessa armas que você ainda não usou. E eu quero orar nesse sentido nessa noite. Vamos orar? Fique de pé. Fé que ativa esse fluir de Deus. E sabe o que é fé? Está ali em Romanos 12, que a gente viu. Coloca lá Romanos 12, 1. A fé, gente, caminha pela jornada de uma entrega pessoal. 12, 1. Oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Essa é a chave da fé. É a porta de entrada para um caminho de fé. Fé, ela não está
limitada a um trabalho mental. Por isso que a inteligência emocional, os treinamentos, tudo mais, eles vão no campo da alma, no campo da mente. E elas ajudam em alguns aspectos da alma. Agora, os níveis maiores de fé, ela começa numa disposição de acreditar no poder de Deus. Mas a gente entra em novos níveis de fé através de uma rendição pessoal de toda a nossa vida, como sacrifício. O que é sacrifício vivo? É entrega total. É se morrer. Vou agredir a língua portuguesa para ficar mais fácil de entender. Tá bom? Por favor, para eu não ficar pagando mico sozinho, vou pedir para você pagar mico também. Comigo, me ajuda. Tá? Então fala para a pessoa do seu lado aí. Fala, se morra. O que é se morrer? É se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, morrer para suas concepções, as fortalezas que estão ali dentro, que te travam. É morrer para si mesmo, como a gente vê biblicamente, para que Cristo viva em nós. É se render ao controle da correnteza do rio de Deus. Não sei se você já foi levado pela correnteza alguma vez na vida. Querer nadar para um lado e a correnteza te levar para o outro. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei no mar. Querendo ir para um lado e a correnteza me levando para o outro. É desesperador. Agora, com Deus é o seguinte: me leva, Senhor. Eu saio do controle. Ativa a correnteza aí, me leva. Você está disposto a se render completamente a essa correnteza? Destruir as fortalezas da autoproteção racional, decidir romper com os prazeres que te escravizam, levar o pensamento cativo à obediência de Cristo, corresponder sem entender, sem ter certeza de como que vai acontecer, mesmo que sinta dores, mesmo que humanamente seja complicado, convicto que Deus está presente e que recompensa, que as coisas vão ser do jeito dele, deixar Deus fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele, na certeza de que é o melhor. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. A partir dessa chave sendo virada, o sobrenatural começa a ganhar níveis mais amplos. Você acessa experiências que você ainda não experimentou. E você acessa armas que você ainda não usou. Eu quero orar nesse sentido nessa noite. Vamos orar? Fique de pé.